Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Obrigado, a igreja pode sentar. Vamos ver mais uma vez, queridos nossos irmãos, nossas irmãs, aqui buscando a presença do Senhor, firme na palavra do Senhor, firme nas promessas do Senhor Jesus Cristo, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas olhando somente para o caminho que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, olhando somente para a palavra do Senhor Jesus Cristo, que nos diz como nós devemos andar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós vemos o Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, trabalhando na vida do cristão. Nós vemos o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, trabalhando na vida daquele que ainda não era cristão como todos nós. Todos nós nascemos, nós vemos a este mundo, nós nascemos a primeira vez, da carne e do sangue, mas todos nós precisamos e nascemos de novo da água e do Espírito. Então nós vemos o nosso Deus trabalhando através do século, o nosso Deus trabalhando e fazendo a sua obra de salvação, de libertação, porque todos pecaram, a Bíblia Sagrada diz, e destituídos estavam da glória de Deus. Então os irmãos que ouviram o programa da rádio hoje já estão vendo que o tema é o mesmo que foi falado lá, sobre o amor de Deus. Aleluia. Então nós vamos pegar a palavra do Senhor aqui na igreja, lá na rádio, lá nós sabemos que o alcance é bem maior. Tá? Então a gente vai ver, existem vários países que falam a língua portuguesa. Se eu não me engano, existem uns 8 países que falam a língua portuguesa. Então isso aí vão entender tranquilamente. E os que falam espanhol vão entender também a nossa língua. Olha, quando nós morávamos lá em Porto Alegre, nós tínhamos um programa na rádio Esperança de Porto Alegre, e ali o IBGE, parece que fazia pesquisa, por minuto eram 190 mil pessoas que ouviam a palavra. Contado por minuto. Porque uns ligam o rádio depois, outros desligam antes, mas a gente estava pregando, isso aqui 30 anos atrás, a 190 mil pessoas por minuto. Então nós vemos que na época nem existia internet, era pouco, não lembro, mas hoje é muito mais do que isso. Nós devemos aproveitar para pregar o Evangelho do Senhor a tempo e fora de tempo, como diz a palavra do Senhor. Então nós vemos o nosso Deus trabalhando na vida de cada um de nós, os seres humanos, e nós sabemos que depois do pecado de Adão e Eva, que estavam no paraíso, que estavam no jardim do Éden, depois deles, eles nasceram no paraíso, Adão e Eva já nasceram no paraíso. Agora, depois dali, todos os demais seres humanos que nasceram, já nasceram fora do paraíso, já tinham sido expulsos, porque quando o ser humano pecou, Deus já tinha avisado que não era para pecar, eles pecaram, eles obedeceram a Deus, então eles foram expulsos ali do paraíso, para que não continuassem estendendo a mão e comendo do fruto da árvore da vida. Então nós vemos, mesmo que eles quisessem voltar, eles não poderiam voltar, porque Deus colocou um anjo com a espada desembainhada, para que eles não pudessem voltar para o paraíso. Então o ser humano ficou distanciado, o ser humano não teve a continuação, assim, de ter uma comunhão com Deus, o Pai, como Adão e Eva tinham. Todos os dias, na viração do dia, via Deus falar com Adão, e ali eles conversavam, ali eles tinham a plena intimidade, porque até ali ninguém tinha pecado, Adão não tinha pecado, louvado seja o nome santo do Senhor, mas aconteceu essa tragédia, essa parte terrível, que está registrada em Gênesis capítulo 3, ali é a página mais triste da Bíblia Sagrada, onde o ser humano pecou, desobedeceu a Deus e foi expulso do jardim do Éden, a terra foi amaldiçoada por causa do homem. Então nós vemos que até ali a terra não produzia espinhos, não precisava capinar como nós fizemos. Eu também fiz isso muito, eu trabalhei na lavoura de arroz, lavoura de milho, essas coisas, tudo aí, né? E a gente sabe que se a gente não capinar, na época não existia esse agrotóxico que existe hoje, tá? Na minha época, era tudo na enxada, a gente tinha que arrancar tudo que era para poder colher, senão a gente não ia colher. Plantava, mas não ia colher. E nós sabemos que tudo isso hoje mesmo
grandes plantações, uma com agrotóxico, lá o veneno, não sei qual é o nome que dizem, mudaram o nome, não usar agrotóxico, ficaram defensivo agrícola, a gente que é veneno, né? Para colocar nas plantas, para poder produzir. Se nós botar o pé de pissigueiro hoje aqui e não colocar nada de médico, veneno, não vai nada. Moranga, moranguinho, essas coisas, hoje precisa ter. Mas por que isso? Por que nós precisamos comer uma comida envenenada, uma maçã envenenada, um maracujá envenenado? Porque veio porque Adão pecou e a terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão, por causa do pecado, aleluia, do pecado em si. Então começou a terra a produzir carnes e abrolhos, continuou, às vezes não chovia por causa do pecado do ser humano, então ficou tudo desequilibrado, aleluia, glória a Deus. Mas o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que nos ama, o nosso tema hoje é o amor. Nós sabemos que Ele jamais deixou seus filhos desamparados. Ele sempre colocou uma oportunidade, Ele sempre colocou uma porta aberta. Então, quando vinha o perigo, a pessoa sempre tem uma porta. E essa porta aberta é Ele mesmo, o Senhor, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o Espírito Santo hoje em nossos dias, trabalhando em nossas vidas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas nós vemos ali Deus trabalhando. Deus viu a humanidade perdida. Chegou a época em que todos tinham pecado, a corrupção tomou conta do mundo. Ali antes do dilúvio, Deus teve que exterminar, porque não tinha mais o que fazer com a humanidade. Embora a porta das bênçãos estivesse aberta, o ser humano não entrava naquela porta, como hoje também da mesma maneira que foi no tempo de Noé, no tempo da arca. Então nós vemos que Deus teve que exterminar com a maioria, somente um homem achou graça aos olhos de Deus, Noé. E ali foi o caminho, a salvação para nós até o dia de hoje. Então a humanidade não foi extinta na terra, aleluia, porque aquele homem ouviu a palavra do Senhor, fez tudo conforme o Pai Celestial tinha mandado, construiu a arca, a planta foi Deus que deu, e ele fez exatamente como o Pai mandou. Então quando nós fizemos exatamente, agimos exatamente como o nosso Deus nos manda, aí nós estamos no caminho certo. Agora, se nós fizermos um pouquinho errado, já pode acontecer alguns problemas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vemos Moisés, quando estava no deserto, com aquele povo que já tinha saído do Egito, o povo sentiu sede, o povo pediu para Noé, clamou: nós estamos passando sede. O que Noé fez? O que Moisés fez? O que Moisés fez? O povo pediu para Moisés, aí ele foi e falou com Deus. O que ele fazia? Ele falava com Deus sempre, perguntava para Deus, ele era dirigido por Deus. Moisés, homem de Deus. Então Deus disse para ele: olha, vai lá em tal lugar, lá tem uma pedra, ordena para que dê água, e a água vai jorrar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas nós vemos que Moisés ali estava, se descuidou, e em vez de ordenar a pedra que desse água, ele feriu a pedra. E não era isso que era para ele fazer. Mas a pedra ali jorrou água, o povo se saciou, mas depois ele tem que pagar por isso, aleluia. Então nós devemos ter o cuidado de fazer tudo exatamente como o Senhor nos manda, nos mínimos detalhes, para que não venha acontecer algo de errado. Então o nosso Deus sempre acompanhando a humanidade, preparando um lugar, preparando um jeito para a salvação. Nós vemos que Deus enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, como nós lemos, enviou a esse mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Evangelho começou a ser pregado, o Evangelho começou a ser anunciado depois de Jesus, na época do Novo Testamento, e a salvação começou a acontecer. Mas nós vemos que quando nós ouvimos a palavra pela primeira vez, ainda o Pai, o Filho e o Espírito Santo ainda não estão em nossa vida. Então quando a palavra entra pela primeira vez em nossos ouvidos, que nós demos crédito ao nosso Deus, nós demos crédito à palavra do Senhor, aí o Espírito Santo entra na pessoa e começa a dirigir, assim como dirige uma criança, assim como uma criança pequena, ele depende dos pais, depende de alguém responsável, mas por ele jamais pode sobreviver. Aleluia.
mas ele confia no Pai, na Mãe, nos conhecidos. Então assim deve ser conosco. Nós ainda não entendemos a palavra do Senhor logo que nós nos convertemos, sem conhecer, sem nunca ter lido. Eu lembro que quando eu me converti aqui em Rosário do Sul, em 77, não existia uma livraria evangélica. Uma livraria evangélica aqui em Rosário. Eu fiquei acompanhando os cultos uns 3 ou 4 meses, sem ter uma Bíblia na minha mão, para eu ler. Aí a irmã Mariquinha, que era a esposa do pastor Luiz Neves, ela foi para Porto Alegre e perguntou se eu queria comprar uma Bíblia, uma arca, aí eu convidei. Eu me senti grandão, né? Mas enquanto isso, antes de eu ter a Bíblia para ler, eu recebi um folhetinho na época da Cruzada Mundial da Literatura, de uma cruzada que o pastor Silomar, na época, mudou aqui de casa em casa, todo o Rosário do Sul, ele deixou um folhetinho, ele pregou a palavra do Senhor, e esse folhetinho caiu na minha mão, tinha um curso por correspondência, eu fiz esse curso, e nele, sem ter lido, assim, tem uma Bíblia para me ler. Então, ali dizia que quando eu começasse a ler pela primeira vez a Bíblia, eu começasse em Mateus, Marcos, começasse no Novo Testamento. Aí eu memorizei. Aí a Bíblia chegou, ela voltou, a Bíblia no ar. Aí foi bênção, né? Aí eu procurei onde é que era o livro, onde é que era o Novo Testamento, ali comecei a ler, Mateus, no início foi difícil, né? Genealogia de Jesus, eu li até onde falava sobre João Batista. Aí foi no culto da mocidade, domingo, às 3 horas da tarde, lá naquela rua do saída do presídio, lá onde era, na época, a igreja. E o encarregado da mocidade era o pastor Neves, Joel Neves. Aí começou o culto, eu disse, olha, agora o irmão João Batista tem Bíblia. O irmão João Batista vai pregar a palavra hoje. Aí foi, né? A única parte que eu conhecia era Mateus, capítulo 1 até o 3. Que dava para pregar era a passagem de João Batista. E aí, a primeira vez, não lembro só da primeira, as outras não lembro, né? Aí a pregação foi sobre João Batista, a primeira mensagem da mocidade. Falava sobre raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E foi essa a mensagem pregada a primeira vez que eu preguei. Foi a mensagem de João Batista pregando, dizendo que o machado já está posto à raiz das árvores. Aquela árvore que não produzir fruto, ela será cortada e será lançada no fogo seus ramos. Então a Bíblia Sagrada nos fala sobre isso. Essa foi a primeira mensagem, porque não tinha outra mensagem para pregar. Parece que era uma mensagem pesada, né? Mas foi essa aí, aleluia. E nós vemos que a palavra do Senhor não existe mensagem pesada, mensagem difícil, não, rústica demais, não. A verdade é essa aí. O machado está posto à raiz. Se eu não produzir frutos, para que Deus vai me querer na videira? A Bíblia Sagrada nos diz, Jesus falou que aquele ramo da videira que não produz fruto, ele corta e é lançado no fogo. E assim fica limpa aquela que produz, para que produza mais frutos ainda. Então nós vemos o Espírito Santo entra em nossa vida e começa a nos ensinar, porque até ali nós ainda não conhecemos a palavra do Senhor, mas aí depois a obrigação nossa é estudar a palavra do Senhor e conhecer a verdade. Aí nós já começamos a ter o entendimento da palavra, como nós devemos agir, e o que dirige a vida do cristão é a palavra do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então o amor de Deus, por causa do amor do Senhor, que Ele enviou o seu Filho unigênito, o seu Filho unigênito veio a este mundo, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia Sagrada nos diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua inteligência, de todas as tuas forças. Então Deus nos amou, nós também devemos amar uns aos outros, com o mesmo amor que Deus nos amou, com esse amor incondicional, com esse amor que não falha. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Aleluia. Não somente Deus tem amor, mas Deus é amor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então quando Deus está em nós, dentro de nós,
nós estamos com amor dentro de nós, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu vou lendo as passagens bíblicas aqui, da qual eu estou falando, para nós ver como o Senhor Deus opera em nossas vidas a cada dia. Vou pedir para os irmãos colocar da mídia, João capítulo 14, e o versículo 21, aleluia, para nós entendermos Deus trabalhando. O Espírito Santo já está em nossa vida, quando nós nos convertemos, Pai, aleluia, mas depois tem que o Pai e o Filho vir morar dentro de nós, aleluia. Nós somos membros do corpo de Cristo, nós somos templo do Espírito Santo, mas para isso nós devemos buscar e permitir que Deus entre em nossas vidas, e aqui nós iremos chegar a essa conclusão. João capítulo 14, no versículo 21, estaremos lendo junto para nós poder entender melhor, aleluia, como o nosso Deus opera, como é o amor de Deus. Aqui nós vemos o Senhor Jesus Cristo dizendo para nós quem é que ama Ele. Deus vai dizer, não adianta nós dizer, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Ele diz para nós, nesse versículo, fulano me ama, fulano não, fulano sim. Por quê? Olha, é assim, aquele que tem os meus mandamentos, disse Jesus, e os guarda, e os obedece, esse é o que me ama. Quem é que ama Jesus? Quem tem os mandamentos dele, conhece os mandamentos dele, e obedece e vive de acordo. Essa pessoa ama a Deus. Mas se não conhecer as Escrituras e não vai ter como viver de acordo, não vai conseguir amar a Deus. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que o povo de Deus pereceu porque faltou conhecimento. Não há conhecimento de Deus sobre a face da terra, lá no Antigo Testamento. Então nós devemos conhecer a Deus, e aquele que tem os mandamentos, a Bíblia Sagrada está aqui, aquele que estuda e conhece e vive de acordo, essa pessoa ama a Deus, e o amor que está dentro dessa pessoa é o amor de Jesus Cristo, é o amor que não falha, louvado seja o nome santo do Senhor, um amor incondicional, um amor sacrificial. Esse amor se entrega como Cristo se entregou por nós, para a nossa salvação. Vamos continuar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. Olha aí, então nós amamos Jesus, nós somos amados do Pai, na continuação, nós será amado de meu Pai. Agora Jesus falando, e eu o amarei, olha como funciona a coisa, e me manifestarei a Ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Olha aqui, 1, 2, 3, como acontece. Então, ama a Deus, aquele que tem os seus mandamentos e guarda e vive de acordo. Aleluia. Então ele é amado pelo Pai. Então Deus, Jesus Cristo ama, e Jesus Cristo se manifesta a nós. Agora ele se manifesta a nós, ele conversa com cada um de nós conversamos com ele. Quando nós oramos, nós falamos com ele. Quando nós lemos a Bíblia, estudamos a Bíblia, Deus fala com cada um de nós. Então olha, já mudou a coisa. Antes de nos convertermos era uma coisa, quem morava dentro de nós era o mal. Agora não, aceitamos o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo veio morar em nós, fez o seu templo em nós, trabalha dentro de nós, aleluia. E agora na continuação nós vamos ver a continuação do assunto que nós estamos falando, que é o que o Senhor Jesus Cristo falou. João 14 e 23. João 14 e 23, aleluia. Nos fala da entrada do Pai e do Filho em nossas vidas. Está ali, ó. João 14 e 23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morar. Aí o Pai, o Filho, vem morar em nós. Vamos ler de novo. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos e faremos nele morada. Nós somos membros do corpo de Cristo. Quando nós amamos a Deus, quando nós temos os mandamentos de Deus e guardamos,
Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, aleluia, Ele faz morada literalmente dentro de nós, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Somos filhos de Deus, temos o sangue de Cristo correndo em nossas veias, aleluia, então nós pertencemos à família do Senhor Jesus Cristo e Ele mora dentro de nós. Somos membros do corpo de Cristo, cada um é uma parte, formamos o corpo de Cristo no mundo inteiro, entre os cristãos, entre os salvos, mas a cabeça do corpo é o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos buscar este amor verdadeiro de Deus, esse amor que já nos alcançou um dia. Nós devemos crer, buscar, aleluia, o amor santo de Deus. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada nos fala, quando nos faz uma pergunta: poderá uma mãe esquecer-se do filho que ama, do filho do seu ventre? Essa é uma pergunta de Deus, e nós podemos parar e pensar: será que uma mãe pode esquecer-se de um filho que ama, do filho do seu ventre? Aleluia. Mas na continuação, o versículo diz: porém, se essa mãe esquecer-se do filho do seu ventre, o filho que ela criou, eu, porém, não me esquecerei de ti. Isso acontece que pode o amor de uma mãe falhar, embora seja muito difícil, mas ali deixou claro que pode acontecer, ainda que esqueça do seu filho, eu, porém, Deus, porém, não vai se esquecer de nós. Então o amor daqui dessa terra, o amor de mãe, o amor de pai, o amor de irmão, o amor de filho, pode falhar, o amor fraternal pode falhar, mas é a bênção, é o caminho, esse é o amor, aleluia. Pode falhar, mas é assim que acontece, porque nós somos falhos, nós somos imperfeitos, mas Deus não falha, Deus é fiel, Deus é justo nas suas promessas, as promessas dele são fiéis e verdadeiras, e o que o nosso Deus falou, ele cumpre, aleluia. Então cada um de nós, geralmente, recebemos um dia uma palavra que o Espírito Santo falou direto a nós, uma profecia que é exclusiva para nós, isso que foi falado, isso aí vai se cumprir na vida de cada um. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós sabemos que o nosso Deus não é um Deus de confusão, nós sabemos que o nosso Deus, ele fala com cada um de nós, e neste momento ele está falando com cada um individualmente, conforme a necessidade de cada um, e aquilo que Deus está falando, preste atenção que isso aí vai se cumprir na tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus não olha para as mesmas coisas que nós olhamos, Deus não olha para as dificuldades que nós olhamos. Não, para Deus não há impossível, então para Ele não há nada difícil, não há dificuldade. Nós sim vamos enfrentar essas dificuldades aqui nessa terra, nós vamos passar por tribulações nessa terra até o último dia nosso aqui, mas o nosso Deus jamais vai nos desamparar. A Bíblia Sagrada nos diz, o Senhor Jesus Cristo disse: aquele que quiser ser meu discípulo, quem não quiser não, aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, aleluia. Então nós que quisemos, nós que já aceitamos seguir ao Senhor Jesus Cristo, ser discípulos do Senhor Jesus Cristo, aprender com Ele, então nós estamos nos negando a cada dia a nós mesmos, e assim nós estamos passando por tribulações, por lutas, aleluia, vencendo a natureza adâmica, a natureza caída. Nós temos que vencer, mortificar ela todos os dias, aleluia. Esse sistema mundano que está aí, que se nós não vigiar, nós vamos ser enganados tranquilamente, porque nós, ao ouvir as mídias, ouvir por aí, nós vamos ouvir quase só mentira, só manipulação das coisas, aleluia. Mas quem tem o Espírito de Deus, quem tem o Espírito de revelação de Espíritos, aleluia, dom de revelação de Espíritos, nós podemos saber: não, isso não é de Deus, isso é de Deus, essa mensagem não é, essa profecia é falsa, essa profecia é verdadeira, aleluia, porque a palavra do Senhor diz: tome cuidado com os falsos profetas. A Bíblia, o Senhor Jesus Cristo mandou nós ter cuidado com os falsos profetas. Então é certo que pode existir falsas profecias, tenha cuidado com falsos profetas. É certo que pode existir falsas pregações, pode existir heresias aí, à vontade, existe à vontade heresias, que nós devemos ter um cuidado através do conhecimento da palavra, aleluia, para que nós não venhamos perecer. Devemos conhecer a palavra do Senhor e viver no amor de Deus. Nós sabemos, a Bíblia Sagrada nos diz que o fruto do Espírito, uma das partes do fruto do Espírito é o amor. Então quando nós
estamos em Deus, aleluia, nós estamos em amor, nós estamos em amor, nós estamos em Deus, Deus de amor, louvado seja o nome santo do Senhor. Nós estarei falando alguma coisa referente a 1 Coríntios, capítulo 13, o versículo 4, 13 e 4, não precisa colocar ali, tá? E depois estaremos orando ao nosso Deus. O amor de Deus sobre a nossa vida. Nós sabemos que o nosso Deus jamais vai nos desamparar. Nós devemos ter o cuidado de nós não sair da sombra do Onipotente. Nós devemos ter o cuidado de nós não sair da mão do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse: ninguém o arrebatará da minha mão. Pode se reunir o mundo inteiro, não vai nos tirar da mão do Senhor Jesus Cristo, mas pode nós sair por livre e espontânea vontade. Vamos ter esse cuidado para não sermos enganados com as heresias desse mundo, com as mentiras que andam aí, com as notícias mentirosas que tentam nos enganar, para que nós não venhamos sair da mão do Senhor Jesus Cristo. Se nós não sair da mão do Senhor Jesus Cristo, ninguém vai nos tirar. Aleluia. É a bênção de Deus isso, aleluia. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Aquele que está no esconderijo do Altíssimo, Salmo 91, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Mas ele tem que estar na sombra do Onipotente, lá no esconderijo. Ninguém vai tirar o Filho de Deus do esconderijo do Altíssimo, da casa do Pai, ali onde ele está, buscando a presença do Senhor, obedecendo ao Senhor, mas corremos o risco, às vezes nós vemos uma pessoa não vigiar e pode sair do esconderijo do Altíssimo. Se sair do esconderijo do Altíssimo, onde nos diz a Bíblia Sagrada que seta nenhuma atingirá quem está dentro do esconderijo do Altíssimo, esta seta que voa ao meio-dia, ela vai atingir quem está fora do esconderijo do Altíssimo, que não está mais descansando na sombra do Onipotente. O Senhor nos livra da peste perniciosa. Livra quem? Aquele que está no esconderijo do Altíssimo. Mas aquele que sair do esconderijo do Altíssimo, se desviar, escolher outro caminho, como fez o filho pródigo, aleluia, as trevas irão o alcançar, a peste perniciosa irá alcançar, porque o esconderijo é o único lugar seguro para nós, e não precisamos de outro esconderijo, não precisamos de um bunker para nos esconder, não. O nosso esconderijo é a sombra do Onipotente. Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, e a seta não nos atinge, e se nós tropeçar em alguma pedra, nós não iremos cair, não nos fará mal algum. A Bíblia Sagrada nos diz: aquele que está no esconderijo do Altíssimo, aquele que crê em Deus, aleluia, a palavra do Senhor diz: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beber coisas mortíferas não fará mal algum, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão, aleluia. É para aqueles que estão no esconderijo do Altíssimo que creem, aleluia, no amor verdadeiro de Deus, aleluia. Vamos buscar este amor, e no final vamos fazer uma oração fervorosa para que o amor de Deus permaneça em nossas vidas. 1 Coríntios 13 nos fala assim: o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não é egoísta, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sendo assim, permanecem até o momento, aleluia, esses três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor, aleluia, esse amor sacrificial do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o maior de todos é o amor, aleluia. Sem o amor nós não estaremos agradando a Deus, nós vamos viver no amor